Olá, estamos aqui no episódio número 3 do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. No segundo ano da graduação, eu sou Pedro Nishimura. E eu sou o Francisco Serino, também no segundo ano da graduação. A pauta de hoje é Direito Desportivo e Direito Digital, a proteção de cyberatletas no ordenamento jurídico brasileiro. Antes de iniciar, te convidamos a conferir os outros episódios do Direito em Pauta no YouTube e Spotify e a nos acompanhar no @jusconexão.el no Instagram, para ficar por dentro de diversos conteúdos e atualidades sobre o direito. Voltando para a temática do episódio de hoje, os esportes eletrônicos, ou e-sports, deixaram de ser apenas um hobby para se tornarem uma indústria bilionária que atrai milhões de jogadores e espectadores em todo o mundo. No entanto, o crescimento exponencial dessa modalidade trouxe à tona uma série de questões jurídicas e trabalhistas que ainda precisam ser enfrentadas. Desde o reconhecimento legal como esporte até os desafios relacionados aos contratos de trabalho, os e-sports estão em uma área cinzenta no ordenamento jurídico brasileiro. Neste episódio, vamos explorar os principais pontos sobre os direitos dos cyberatletas, os avanços na legislação e os desafios que ainda precisam ser superados. Para nos ajudar a entender melhor o assunto, temos a honra de receber a professora Temis Tienzo Pedroso. Professora, é uma honra recebê-la. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje e espero que a gente tenha um momento bem proveitoso aí para conversar um pouco sobre esse tema cada vez mais relevante, envolvendo aí os cyberatletas, né? Então, vamos ver como vai ser. Obrigado, professora. Os esportes eletrônicos, ou e-esportes, são uma modalidade competitiva de jogos virtuais que tem conquistado cada vez mais espaço no cenário esportivo e econômico global, com torneios milionários e uma audiência massiva. A categoria ainda enfrenta desafios para ser reconhecida plenamente como esporte. Vamos explorar os fundamentos e características dessa modalidade. Professora, os e-esportes têm crescido muito nos últimos anos, movimentando milhões em premiações e atraindo um público massivo. Como a senhora definiria essa modalidade e o que diferencia dos esportes tradicionais? Na sua opinião, a população e até mesmo as autoridades compreendem o potencial competitivo e econômico dos e-sports? Existem gêneros de jogos que têm maior tendência a serem reconhecidos como esportes? Quais são os desafios na regulamentação de cada tipo? Bom, bastante coisa aí, né, para a gente conversar a respeito. Então, começando, né, vamos entender um pouquinho o que seriam esses esportes, né, ou que é um termo que vem do inglês, né, os electronic sports, que são esportes eletrônicos. Então, são aqueles que envolvem os chamados jogos virtuais, né? Então, qualquer jogo que a gente tem aí, seja em modo videogame, que você tenha, né, o jogo gravado, ou aqueles jogos que você joga em tempo real online, né? E apesar da gente ter agora, né, essa discussão e essa notoriedade dessas modalidades, essas competições especificamente, elas não são tão recentes, não. Já há mais de 50 anos houve a primeira, pelo menos a primeira conhecida, né, Olimpíada Intergaláctica do Spaceware, né, que é um jogo, e que isso aconteceu lá na Universidade de Stanford em 1972. Só que era, obviamente, um jogo, né, uma competição muito restrita. O prêmio, para vocês terem uma ideia, foi uma assinatura de uma revista, da Rolling Stones. Mas de lá para cá, o que a gente percebe, né? Que a coisa foi aumentando. Então, desde 1980, a gente já tem um caráter mais competitivo, né? Quando se iniciou aqueles ambientes que a gente tem, né, dos fliperamas, né, que se tornaram muito conhecidos. Depois a gente teve, com a internet, né, uma difusão muito maior desses jogos. Por quê? Porque todo mundo passou a ter acesso, não precisava sair de casa para ir no fliperama jogar. Então, a gente começa a ver que alguns jogos se tornam extremamente conhecidos, né, e com um público muito grande. É o caso, por exemplo, do Warcraft ou do Counter-Strike, né? E aí a gente começa a ter um interesse maior, né? Um interesse do mercado muito maior sobre esses jogos. Então a gente vê que, como vocês ressaltaram, né, a gente fala em números muito vultosos quando a gente fala de videogames. É uma indústria, né,
que está atingindo a ordem de bilhões de dólares. Eu peguei um dado aqui de uma consultoria, para vocês terem uma ideia, tá? Em 2023, né, a receita total ultrapassou 227 bilhões de dólares, certo? E há uma projeção para 2027 que vai chegar a 312 bilhões de dólares. Então, a gente sabe que há todo um interesse. O interesse de quem desenvolve, o interesse de quem pratica, né? Começa a ver isso não só como um passatempo, uma brincadeira. E aí a gente começa a entender que a razão essencial, vamos colocar assim, não vou dizer a única, mas a razão essencial dele se distinguir do que a gente considera tradicionalmente como esporte é não ter, pelo menos a princípio, né, para quem não conhece, que acho que depois a gente ainda vai ter um pouco de oportunidade de falar disso, não ter assim um aspecto físico visivelmente envolvido. Então, por acontecer nos ambientes virtuais, né, ou seja, em razão de um equipamento que me permita, de uma acessibilidade que me permita jogar esse videogame, seja no meu aparelho, né, no meu PS ou conectado online, a verdade é que a gente tem algumas pessoas que começam a realmente se dedicar a isso, não mais como um passatempo ou um hobby, né, mas com disciplina, com treinamento, com comprometimento. Então, a gente vê uma distinção muito nítida de quem é o jogador de final de semana, né? Aquele que está num grupo de amigos, hoje a gente vai jogar. E do cyberatleta. O cyberatleta, ele normalmente se especializa em 1 ou 2 games específicos. É muito difícil você ver um cyberatleta indo bem em tudo. Ele escolhe uma categoria e ele vai. Ele precisa de equipamentos melhores, né? Então, da mesma maneira, vamos fazer um paralelo, né? Que eu não vou ter o maior igual a de um competidor, de um atleta de natação. A mesma coisa com a pessoa que joga profissionalmente videogame. Ela vai ter que ter um equipamento de qualidade. Ela vai participar de campeonatos, desde os campeonatos locais, para ela começar a se tornar conhecida, até grandes competições que hoje acontecem até internacionalmente. É um atleta que vai acabar sendo frequentemente avaliado, é um atleta que vai manter uma rotina, né? Então, da mesma maneira que um atleta de qualquer modalidade física, ele vai, vamos dizer assim, ter uma rotina, né? Acordo, tomo lá toda a minha alimentação, vou direcionar tantas horas de treino disso, tantas horas de treino daquilo. Ele também tem que ter uma rotina de treinamento. Então, o que acaba acontecendo, né? Eles acabam tendo que ter todo um preparo para isso. E aí que a gente começa a ver que há um desconhecimento muito grande a respeito desses atletas, né? Há quem diga que nem atletas são, né? Mas a verdade é que eles precisam ter um preparo físico, sim, porque quando eles estão em jogos, eles vão ter horas a fio sentado, disputando. Muitas vezes a competição, ela leva 2, 3, 5, 10 dias seguidos. Então, chega lá no 4º, 5º dia, o atleta já está exausto, porque são 5 dias, por tantas horas sentado, com atenção focada, e jogando, e prestando atenção nas estratégias. Então, ele precisa de um condicionamento físico que o permita que ele fique todas essas horas, né? Ele vai ter um treinamento personalizado, né? Então, por que é personalizado? Porque vai depender do jogo que ele joga, do número de horas que normalmente esse jogo se desenvolve, né? Se é um jogo mais de estratégia ou se é um jogo mais de ação. E a gente vê que, quando a gente fala desses treinamentos, a gente está falando de uma rotina de 8 a 12 horas diárias. Então, existem centros específicos com infraestrutura, né? E você tem toda uma equipe. Você tem fisioterapeuta, porque existe lesão do esforço repetitivo,
né? Então eles estão jogando lá, é muito comum você ter aler. Você tem preparador físico para evitar lesão na mão, lesão no pulso, lesão nos braços, nos ombros. Você tem também até nutricionista indicada, porque no dia da competição você tem que estar alimentado o suficiente para não ter fraqueza, não sentir cansaço, e você não vai, né? Provavelmente, eu não tenho conhecimento técnico, mas comer uma feijoada e partir para um campeonato. Então você tem todo esse acompanhamento, né? E a gente percebe também, né, que já foi feito monitoramentos em que a gente vê que quando os atletas estão jogando, eles têm produção de cortisol, né? Mesma coisa, muito semelhante aos pilotos de corrida de Fórmula 1, em razão da tensão que eles têm que ficar ali, da rapidez de decisão que eles têm que ter. O ritmo cardíaco, né, muitas vezes chega entre 160 a 180 batimentos por minuto. É equivalente a uma maratona. Então, quando a gente fala, não, mas não precisa, não é um esporte que vai utilizar o físico. Não, você tem preparo físico também. O que você tem é, obviamente, uma forma, né, de realização desse esporte diferenciada. Eu penso o seguinte, quem conhece um pouco, e eu peço até desculpa que eu sei que eu estou falando um pouco, mas eu acho que é importante o pessoal que está ouvindo, acredito que muitos conheçam, né, bastante de esportes, mas tem muita gente que realmente não sabe muito bem, né, como que eles funcionam. Então, tem algumas características, né? Então, a gente sabe que existem jogos individuais, existem aqueles que são coletivos, que são formados por equipes profissionais, existem organizações, né, que vão representar essas equipes em torneio, você tem ligas, você tem modalidades que vão criar regras para as competições, né? Cada liga vai ter uma modalidade específica de videogame, né? Então, quando a gente vê tudo isso, a gente vê que existem empresas que desenvolvem videogames, você vê que tem organizações que desenvolvem torneios, você tem patrocinadores que hoje, né, pagam valores assim muito elevados. E o que eu penso é que, como tantas outras modalidades, né, vai ser, é inevitável que venha a ser reconhecido como esporte, porque isso faz parte da história, né? Se a gente voltar lá na primeira Olimpíada que a gente teve, a Olimpíada da Era Moderna, lá em 1896, se eu não me engano, né? A gente tinha pouquíssimas modalidades. Foi mais ou menos 40 medalhas que foram distribuídas. Salvo engano, essa última Olimpíada de Paris foram mais de 300. Então, tem muitos esportes, inclusive físicos, que foram acrescentados. Existem outras modalidades, né, que por muito tempo, né, foram rejeitadas, como o skate, né, como dança olímpica, até o mesmo tênis de mesa, que foram recentemente incorporados. E começa a se questionar, né? Quer dizer, eu tenho esportes do físico, mas eu também tenho esportes que eu vou ter outros fatores, né? Como, por exemplo, o intelecto. E eu parto do princípio, né, que o intelecto aqui, no caso do videogame, que precisa de muita estratégia, ele é realmente vamos dizer assim, um esporte da mente, né? Nós tivemos, né, recentemente, a respeito, né, desse reconhecimento, uma demonstração de como realmente há um desconhecimento, né, a respeito desses esportes, quando a então ministra dos esportes, que era a ex-atleta de vôlei, campeã olímpica, inclusive, a Ana Moser, disse que não haveria qualquer investimento pelo governo nesse segmento, porque não era um esporte, era um entretenimento, né? E até houve uma questão muito polêmica, porque houve uma comparação, né? Falou que os atletas, na verdade, eles tinham um treino como o da Ivete Sangalo para cantar no palco. Então, eu acho assim, isso interessante, né? Porque, veja só, uma coisa sou eu,
no final de semana com a minha família, jogar videogame, né? Eu não vou deixar de ter a minha profissão, eu não vou ser remunerada por isso, eu não vou ter um investimento alto nisso, eu não vou ser treinado, eu não vou necessariamente participar de competições, né? Eu não vou me dedicar 8 ou mais horas por dia a isso, né? Não vou tornar isso a minha profissão. Então, eu acredito que a partir do momento, né, que essa profissionalização está acontecendo, há uma organização muito maior, né, desses campeonatos. Acredito que as pessoas estão conhecendo mais e diferenciando mais, né, o que é o jogo de entretenimento com a família, com as competições que estão tendo um grande público. Prêmios que como eu falei, né, ninguém mais ganha uma assinatura de revista. Também trouxe, né, eu estava dando uma olhada aqui, a TechTudo, né, ela trouxe em 2024 alguns dados das pessoas que mais ganham com videogame, e isso assim, gente, só em torneio, desconsiderando completamente patrocínios, outras verbas que acabam acontecendo, né? E a gente vê, inclusive, que os sul-coreanos, eles aparecem bastante. Então, a gente tem, assim, prêmios, né, de $520 mil para o primeiro lugar, que é o Lee Jae-dong, né? Nós temos, ele ganha, né, isso, jogando especialmente o StarCraft 2. O Daniil Dendi, né, que ele é um ucraniano que ganhou $455 mil só em torneios, né, que gosta bastante do Dota 2. E temos ainda um americano que joga jogos de tiro em primeira pessoa, que ele chegou a ganhar $454 mil. Então isso é relevante. Essas pessoas têm fãs, essas pessoas têm patrocinadores. Então é claro, né, que a partir do momento que há uma profissionalização, há todo um mercado envolvido, é inevitável, né, esse reconhecimento. As grandes empresas de tecnologia estão investindo maciçamente nisso. A gente vê operações milionárias, né? A Microsoft comprou recentemente, né, aquela empresa que tinha o jogo Call of Duty, que é um jogo bem famoso. Foi uma operação de quase 70 bilhões, né? A Microsoft não ia fazer um investimento desse se não fosse um mercado relevante. E eu acredito que os primeiros jogos que virão a ser reconhecidos, serão aqueles mais conhecidos, né? Então, quando você pega, né, temos lá várias categorias, né, jogos de esportes, jogos de Battle Royale, mas, assim, o que a gente vê, né, por exemplo, um jogo como League of Legends, né, que é um jogo de categoria que a gente diz que é o Multiplayer Online Battle Arena, né? Então você tem vários jogadores jogando e que você tem que destruir a base do oponente. Então é um jogo muito conhecido, tem campeonatos muito importantes e que chega a ter assim 300 mil espectadores quando você tem um campeonato. O Counter-Strike é outro que também tem uma chance muito grande de vir a ser reconhecido, também pelo volume, né, de pessoas que acompanham e que jogam. Inclusive, o Brasil recebeu uma competição mundial de Counter-Strike em 2022. O FIFA, né, que é um jogo de esporte e que também, no Brasil, ele é muito, muito jogado, né, inclusive... em 2022, né? A gente teve na final contra a Polônia, a gente ganhou a Copa do FIFA. Então a gente percebe que é um jogo assim de muita aceitação, não só no Brasil, no mundo inteiro. E o Fortnite, né? Que também é um jogo bastante conhecido, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, e que, sem dúvida nenhuma, é um jogo que dá prêmios bem interessantes, né? Chega a prêmios de 30, 40 mil dólares para um colocado, né? Para um primeiro colocado. Então, são jogos que
pela sua relevância, né, pela sua notoriedade, a sua jogabilidade assim, muito intensa no mundo inteiro, certamente serão os primeiros a puxar esse reconhecimento como atleta, né, dos atletas que praticam. Acho que é isso. Obrigado, professora. E, professora, atualmente os cyberatletas enfrentam dificuldades, né, relacionadas com reconhecimento de vínculo empregatício com as organizações que eles representam. Eu queria perguntar quais são os principais entraves jurídicos nessa relação. E já entrando na próxima pergunta, que a gente tem a nova Lei Geral do Esporte, que seria a lei número 14.597 de 2023, ela não abrange esportes eletrônicos de forma direta. Existe algum dispositivo que possa ser aplicado aos cyberatletas de forma analógica? Na sua experiência, como o judiciário tem decidido casos de pejotização no setor dos esportes? Bom, gente, então vamos lá, que é bastante coisa aí para a gente comentar, né? Então vamos lá. Quando a gente fala, né, nessa categoria, né, do cyberatleta, é importante a gente colocar, né, e a gente já deixou isso bem evidenciado, que há sim, né, toda uma restrição por muita gente em considerar um esporte, seja porque não tem esse apelo físico, seja porque muitos consideram entretenimento. O principal entrave jurídico que a gente tem hoje é não ter o reconhecimento como esporte em nenhuma legislação. Porque a partir do momento que você tenha esse reconhecimento, você tem uma série de diplomas jurídicos que pode ser aplicado para atleta em diversas modalidades e que incluiria também os atletas dos jogos virtuais, né? E aí, na ausência dessa norma específica, você começa, então, a ter possibilidades. O que a gente acaba vendo que acontece com bastante frequência, né? O que a gente vê é que quando há essa contratação, você normalmente vê que ou acontece, né? Pode acontecer via CLT, não tem problema quanto a isso, mas é muito comum acontecer via contrato, certo? Contrato de prestação de serviços. E aí a gente começa a ter aquela situação de particularidades, né? Tem muitos atletas, por exemplo, que são menores de idade. É muito comum você ter um pessoal muito novo jogando, né? E são muito bons. É muito comum você ter aquela situação da formação de equipes. Então, você tem particularidades que nem sempre você consegue adaptar. E aí você começa a questionar, né? Eles podem ser considerados empregados, eles não podem. Eles vão ter direito a tudo que uma pessoa que é considerada empregado pela legislação trabalhista tem, como salário, 13º, adicional noturno, adicional em razão de horas extras trabalhadas, vão ter direito a férias, vão ter direito a 13º, eles podem ser demitidos a qualquer momento, tem justa causa, não tem aviso prévio, não tem. Tudo isso começa a passar, e principalmente eles vão poder algum dia se aposentar como atletas, né, como cyberatletas, etc. E aí a gente não tem uma regra específica. E nem sempre esses contratos, né, eles vão ser contratos regidos, por exemplo, nos termos de uma lei Pelé. Então, a gente acaba ficando realmente numa situação em que esses atletas nem sempre são protegidos, né, da maneira que deveria ser protegido. Nós vemos que, por vezes, né, a gente tem como vocês mencionaram, né, a pejotização, que seria o caso, né, deles, vamos dizer assim, solicitarem ou criarem uma pessoa jurídica para fazer um vínculo civil. E neste caso, né, você não teria os encargos trabalhistas, porque seriam, no caso, 2 pessoas jurídicas contratando, né? E aí fala assim, mas é errado? Não necessariamente. Pode acontecer via
pessoa jurídica, mas você vai ter que verificar se há ou não aquelas características inerentes à relação de emprego. Então, existe aí, né, a configuração dessas leis dessa condição de empregador e de empregado, quando você tem lá a subordinação, quando você tem a habitualidade, né? Então, existe na consolidação das leis do trabalho as características inerentes ao trabalhador seletista. Eu tenho que ver se esse jogador que está pela pessoa jurídica, se ele vai entrar nessas características. Então, ele tem liberdade, por exemplo, de escolher se ele vai participar ou não do torneio, de decidir se ele vai treinar na sua casa, ou se ele vai ter que necessariamente todos os dias ir no local designado, né, pela empresa, ou pela pessoa, ou pela equipe que está contratando, né? Você tem como saber, por exemplo, você tem como sancionar, né? Por exemplo, se ele, decidir que não vai jogar ou sumir, né? Quer dizer, às vezes a equipe está dependendo daquele atleta. Então, para os dois lados, você começa a ter problemas. Mas o que a gente vê é que nem sempre a gente tem, né, uma situação muito, muito nítida, né? Então, a gente pode ter problemas, né, problemas graves aí. Por exemplo, se esse jogador, no dia da competição, falar não vou, ele pode ser punido, né? E o contrário também, né? Ele tá treinando, tá praticando, chega lá, não, a gente decidiu que você não vai mais participar da equipe. Então, é importante que haja, né, esse reconhecimento. Qual que é a característica jurídica desse vínculo? Porque eu preciso saber, eu sou jogadora, tive uma lesão de esforço repetitivo, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu vou ser afastada das minhas atividades. Eu vou ser simplesmente desligada porque eu estou com uma lesão de esforço repetitivo? Então, são situações bastante complexas, né? Eu vou ter salário ou eu vou ter prêmio, né? São vários os elementos. Eu não posso falar que ser pessoa jurídica unicamente é errado, mas vai ter que haver uma análise da condição de fato. E a gente sabe que mesmo nos casos, né, em que há uma pessoa ou uma empresa constituída, no direito do trabalho existe um princípio, que é o princípio da primazia da verdade, né? Então, se eu tenho lá um contrato civil como pessoa jurídica, prestando serviço, mas eu levo todos os elementos, eu demonstro a subordinação, eu demonstro a habitualidade, eu demonstro o recebimento de salário, etc., o que vai acontecer? Ele pode ser desconstituído na Justiça do Trabalho. Não há dúvida que ele possa ser desconstituído. O que muitos dos atletas gostariam, na verdade, era a possibilidade, né, as possibilidades, melhor dizendo, decorrentes da consideração deles como atletas. Por quê? Porque, por exemplo, você pode ter um contrato especial, você tem uma série de bolsas, né, que só são concedidas para quem é atleta. Inclusive, tem até um deputado agora que elaborou um projeto de lei justamente por isso, porque o entendimento dele é que, do mesmo jeito que um atleta, né, vai ter direito de receber uma bolsa se ele está treinando profissionalmente, é um incentivo, que o cyberatleta também, porque ele também está representando, né, o país quando ele vai para uma competição internacional. Então, você tem, né, uma série de leis, né, como o Estatuto do Torcedor, Lei do Bolsa Atleta, a própria Lei Pelé, que hoje não vão ser aplicados. Então, é aí que a gente percebe realmente que é necessário, né, um reconhecimento maior. No direito, né, a gente sabe que
não dá para a gente dizer que existe uma lacuna e a gente cruzar os braços, né? Então, o que acaba acontecendo é que, para essas situações em que não há uma lei estabelecida, quando existe uma, vamos dizer assim, uma divergência, né, entre, no caso, as pessoas envolvidas, a gente tem que suprir essas lacunas de alguma maneira. E a própria lei, né, de introdução às normas do direito brasileiro, né, que é uma lei bastante antiga, da década de 40, mas que é uma lei que traz critérios, né, de aplicação de normas, nos casos concretos, ela estabelece o caminho. Então, ela fala, olha, o juiz vai ter que decidir isso de alguma maneira. Então, existe lá a analogia, os costumes, os princípios gerais de direito que vão servir de base. E principalmente atender, né, a finalidade social, né, da lei. Então, mesmo na ausência específica de uma lei dos esportes, a gente vai ter que verificar qual que é a relação entre o atleta e essa organização que ele está vinculada de esportes, né? Seja de emprego, seja de sociedade, nada impede que esse atleta possa se tornar sócio, né? Por exemplo, de uma equipe, nada impede que ele tenha um contrato de prestação de serviços, mas é importante que, de acordo com o caso concreto apresentado, se verifique, né, se é ou não caso, né, do reconhecimento da condição de empregado, né? Existe também, né, aquela situação, né, que eu acho importante a gente dizer, essa lei que a gente mencionou, né, a nova Lei Geral do Esporte, isso foi uma coisa assim muito interessante, né, porque a redação dela contava com o reconhecimento dos esportes, né? Na verdade, ela vinha com um artigo que dizia das práticas esportivas, que era formação, excelência, esporte para toda a vida, etc. E vinha lá com um parágrafo dizendo especificamente que se aplicavam ao desporto virtual, né? Então, falava, né, da questão do exercício, da demanda que esses esportes tinham por destreza, por aspectos intelectuais, para o desenvolvimento de estratégia, etc. E havia regra pré-definida, havia prêmio, então não tem por que você não considerar um esporte, né? Mas houve, né, a retirada desses dois parágrafos que estavam previstos por uma deputada que também é uma ex-atleta, né? Então, a deputada Leila, né, que era a jogadora, a Leila do vôlei, né? Ela entendeu que ela propôs retirar, falou que o desporto virtual tinha que ter lei própria, porque tinha que ser discutido nas casas legislativas, etc. E isso prejudicou muito, porque aí foi para a sanção, na sanção foi mantida essa retirada, e uma situação que já estaria resolvida, né, retrocedeu. E é importante dizer que nessa redação tinha havido a participação, né, de gamers, de organizações de jogos. Então, se houvesse essa consideração, aplica-se ao desporto virtual, acabou. Né? Não teria dúvida mais, né, que é um atleta. Então, pelo menos, ainda que eu não tivesse a relação de emprego totalmente definida, alguns outros benefícios eu teria, né, como, por exemplo, a Bolsa Atleta. Né? Agora a gente já não tem. Então, é importante, né, que a gente mencione isso, para verificar que existem aí inúmeros projetos de lei. Infelizmente, tem um que está parado, se eu não me engano, há meses, né? Já tramitou nas comissões do esporte, a Comissão de Constituição e de Justiça, mas que
até o momento, né, não tramitou, né, não deu seguimento, né, para o Senado, onde deveria dar continuidade. Então, toda essa comunidade fica indefinida, né, sem uma definição jurídica. Obrigado, professora. Nessa sua resposta, você acabou trabalhando o conceito da lei de atleta, e a gente vai continuar no mesmo segmento, mas a gente queria pensar do outro lado da moeda. Os contratos de atletas tradicionais são amplamente regulamentados pela Lei Pelé e pela CLT. Quais são as principais diferenças em relação aos contratos dos cyberatletas? Você conseguiria responder, professora? Sim, na verdade, o que a gente tem é o seguinte: quando você tem um atleta, um cyberatleta diferenciado, né, aquele que já ganhou muitos prêmios, aquele que é notório, que ele é conhecido, né, você não consegue substituir. Aquele atleta que o passe dele, vamos colocar assim, ele é muito caro, né? E numa situação como essa, o que a gente percebe, né? Quando a gente tem essas situações, a gente começa a verificar que a Lei Pelé, por exemplo, ela tem justamente essa possibilidade de ter um contrato especial, né? Não é um contrato tradicional, né? No sentido de prazo indeterminado, obrigações tradicionais. Não, você tem maior flexibilidade para definir. Então, você tem um contrato que a duração pode ser de 3 a 5 anos, você tem a possibilidade de estabelecimento de cláusulas, né, penais, inclusive, né, para o descumprimento de obrigações de ambas as partes. Você tem mais possibilidade, né, você tem mais possibilidade de colocar itens, né, justamente por essa situação de ser vamos dizer, você sai um pouco do trabalho tradicional, né, pelas particularidades desse trabalho, né? Então, é aí que você vê uma distinção, né, quando você tem um contrato regido pela Lei Pelé, né? É obrigatório que o atleta, né, tenha esse contrato? Não, não é obrigatório. Mas, normalmente, você tem para os atletas profissionais esse interesse nesse contrato, justamente em razão dele comportar mais possibilidades de ambas as partes, né? Agora, você tem também que considerar que a Lei Pelé, em tese, ela só se aplica para atleta. Então, quando a gente fala numa contratação que acontece hoje, nos moldes da contratação civil, é aquela contratação do Código Civil, né? Que não tem necessariamente essas prerrogativas concedidas ao atleta pela Lei Pelé. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Doutora Temis, muito obrigado pelas suas respostas. Infelizmente, o nosso tempo é curto e já está chegando ao fim. Foi um prazer imenso ter você aqui conosco. E até a próxima vez. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, me sinto felicíssima em participar. Acredito que esse tema é um tema que tem muita coisa ainda para a gente comentar, né, falar, mas a gente tem que acompanhar agora, né, de perto o que está acontecendo, porque tem aí projetos de lei, tem bastante campeonato acontecendo, premiações elevadas, então eu acredito que haverá uma pressão muito grande, né, social mesmo, para que logo a gente tenha uma melhor definição jurídica a respeito dos direitos e deveres desse grande volume de pessoas que hoje estão trabalhando, efetivamente trabalhando, né, como cyberatletas. Então, vamos aí acompanhar o andamento dos trâmites legislativos. Muito obrigada, pessoal, e eu espero
tenham gostado. Obrigado, professora. Encerramos nosso episódio por aqui. Para você que nos ouviu, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @jusconexão.el. Por lá, você pode se manter ligado em diversos conteúdos relevantes sobre o direito e ficar por dentro dos próximos episódios do Jus Conexão UEL. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do Jus Conexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção deste episódio trabalharam Pedro Castro, Matheus Fagundes, Pedro Nishimura, Francisco Serino e Vitor Vogt, sob supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Pedro Nishimura. E eu sou o Francisco Serino. Nós ficamos por aqui. Obrigado por nos ouvir e até a próxima pauta.